Já a gente vem para essa outra imagem, vê que uma criança, né, não sei nem quanto custa esse tablet, mas eu preciso saber, né, porque tenho que comprar depois. Essa criança está na sala de aula e ela possui um tablet. E uma curiosidade, até uma amiga minha, que tem o iPad, né, da Apple, que é bem mais caro. E só uma curiosidade para você que não possui um tablet, um iPad, só aquela canetinha que se usa é R$1.000. Então, só para vocês terem uma noção de preço aí dos equipamentos digitais que a gente tem hoje. Então, essa criança aí que deve ter seus 6, 7, eu não sou muito boa de estimativa, mas o que a gente pode ver por essa imagem é que é um uso comum de um equipamento tecnológico, tem acesso, né, provavelmente à internet, e essa criança está com acesso diferentemente da imagem anterior. E aí e agora eu peço que você reflita sobre o seu contexto, né? Como é que é a estrutura da sua escola? Eu aqui na instituição em que eu atuo, que eu trabalho, a gente conta com muitos recursos, inclusive salas que possuem ar-condicionado, as cadeiras é tudo muito novo, né? A rede do Instituto Federal, ela tem 15 anos, então somos privilegiados. A maioria das salas tem projetores, né? A internet, né, no campus, teoricamente, às vezes falha, nem como na nossa casa também. Enfim, mas a gente vê que, por exemplo, a gente está falando do Instituto Federal de Brasília, né, que a gente está nas regiões administrativas, né, que anteriormente eram chamadas de cidades satélites, mas que a gente está numa situação de privilégio, diferentemente do interior do país, né, em regiões mais remotas, né? Então, você, professor, não sei de que local você se encontra, mas pensa bem dos recursos que você dispõe, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa, só que a execução, né, ela se torna inviável. E aí, pedir para vocês levarem muito em consideração essa questão do tempo. Quando vocês lembrarem de praticabilidade, praticidade, independente do termo que queiram utilizar, se atentem ao tempo que você tem. Então, vamos tentar elaborar, planejar atividades e instrumentos de avaliação que estejam condizentes com o nosso tempo. A internet está aí com recursos que a gente pode adaptar, então leve em consideração, tudo bem, a estrutura física, lógico, você convive, você está no seu contexto, você sabe o que tem e o que não tem, mas eu, olhando para o meu passado, eu mudaria muita coisa em relação à minha prática e em relação à minha praticidade, porque realmente eu me dediquei muito tempo que não foi reconhecido e sequer remunerado, né? Então, né, em falas de professores, inclusive no programa Fantástico, não sei de qual semana que foi, né, mas os pais da jornalista, né, Maju Coutinho, os pais são professores e um deles, não me recordo qual dos dois, mas fala de uma questão do tempo para o professor descansar, né? Aqui fala assim, eu gostaria, né? Imagine, seria interessante se tivéssemos uma máquina para corrigir todas as atividades, provas, tarefas. Não estamos falando de exames de larga escala, que existem essas máquinas, né? E pessoas que são pagas para corrigirem, né, questões subjetivas, redações, enfim. Mas imagine em sala de aula se a gente tivesse uma máquina para corrigir tudo. Dar nota para um trabalho, para um seminário, para uma feira de países. Oh, seria ótimo, né? E mais tempo remunerado para se dedicar às aulas, à elaboração de tarefas e de instrumentos de avaliação. Seria ótimo também, né? No meu contexto, a gente considera que isso aí é relativamente considerado, né? Como se fosse 1 para 1. 1 hora de aula, 1 hora de planejamento. Então, esse contexto eu não tenho muito o que questionar, mas eu vejo que a maioria das instituições que a gente tem, principalmente as particulares, eu vejo que não é dessa forma, né? Por experiência. E como, né, foi dito nessa entrevista, mais tempo livre para descansar, né? Às vezes a gente precisa, como se diz, desopilar, sair um pouco, descansar. Nós, professores, precisamos descansar. Às vezes a gente está muito sobrecarregado, a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue executar direito, a gente não tem paciência, porque falta um filme para a gente ter ideias, ir ao cinema, viajar. Enfim, a gente também precisa de tempo para descansar. E as conclusões que chegamos é essa. Eu sugiro a você que planeje seu tempo, tá? Não se desgaste.
faça o que for possível. No colégio tal, na instituição tal, os professores fizeram tal trabalho. Mas se é que você disponibiliza desse tempo, desses recursos. E outra coisa, com a pandemia, eu vejo que surgiu e ficou mais visível a discrepância, né, das classes sociais que a gente tem no Brasil. Muitos alunos sem recursos digitais, às vezes aqui mesmo no Distrito Federal, né, que é uma cidade que tem vários recursos, mas muitas vezes os nossos alunos, ele vai para casa, ele não tem internet. Então, muita atenção também em solicitar aos seus alunos atividades, porém que os recursos também sejam condizentes com a tarefa, entendeu? Não pedir a mais para os nossos alunos, né? Porque a gente, por vezes, tem contextos muito heterogêneos, né? Na mesma instituição ou enfim. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui estão as referências, tá bom? E nos vemos na nossa próxima videoaula no segundo bloco, que vai tratar de avaliação e psicometria, tá bom? Hasta luego!